E aí, meu povo, como vocês estão? Espero que bem. Eu quero compartilhar com vocês hoje um vídeo sobre uma experiência que eu tive. Eu já tive muitas experiências e eu creio que agora eu vou começar a postar um pouquinho também sobre isso, contar um pouco do meu testemunho. Mas essa semana toda eu tava meio numa crise de existência. Mas não crise de existência, mas numa luta interna comigo mesma. E eu tava me sentindo muito mal, porque eu sabia que eu podia entregar mais de mim para Deus. Eu sabia que eu precisava entregar mais de mim para Deus. Porém, eu tava deixando as distrações me distraírem um pouco e me tirar do meu foco. E eu sempre, quando eu morava no Rio, eu tinha o costume de fazer jejum todos os dias. Todos os dias eu fazia jejum. E desde que eu me mudei do Rio pra cá, pra São Paulo, eu mudei um pouco a minha rotina. E com isso, também deixei um pouco de fazer o jejum todos os dias. E isso eu senti uma diferença muito grande na minha vida espiritual. Mas se tornou um costume eu não fazer jejum todos os dias. Porém, de um tempo pra cá, eu tenho sentido Deus requerendo isso de mim. Mas eu ainda não estava conseguindo fazer todos os dias. Eu fazia um dia, aí ficava um montão sem fazer, daqui a pouco fazia de novo. E assim ia. Orando todos os dias, normalmente, lendo a palavra, mas o jejum eu não estava conseguindo fazer. E aí, ontem o Espírito Santo estava falando muito comigo. E aí hoje, quando eu levantei, eu falei, vou fazer jejum hoje. Vou fazer. E fiz. E aí, quando eu fui pegar o Uber para ir trabalhar, já tava um pouquinho atrasada. Atrasada não, mas eu queria chegar um pouquinho mais cedo, porque eu tinha algo para fazer cedo no trabalho hoje. Então, quando eu peguei o Uber, eu não tenho o costume de falar da palavra de Deus no Uber, a não ser que a gente converse. Tipo assim, se a pessoa estiver conversando comigo e contar um problema, aí eu entro na palavra e começo a pregar pra ela, mas dentro daquilo que ela falou comigo. Mas se a pessoa não falar nada comigo, não conversar comigo, eu não tenho esse costume de falar da palavra de Deus. Assim, eu sigo normal. Mas a minha mãe tem. Toda vez que eu saía com a minha mãe, que minha mãe mora no Rio, toda vez que eu saía com a minha mãe, a gente pegava um Uber. Quando ela saía do Uber, ela falava uma palavra de Deus pro motorista, ele pedindo ou não pedindo, ele gostando ou não gostando, ela sempre falava. E aí hoje, quando eu entrei no Uber, tava tudo muito bem, o rapaz novo, a gente conversando bem pouco, porque eu tava fazendo uma outra coisa. E aí, quando eu tava quase chegando próximo do meu trabalho, o Espírito Santo falou no meu coração pra eu falar com ele. E aí, eu não falei, ai, como que eu vou falar assim, Senhor? A gente nem tá conversando, nem nada, e o Espírito Santo falando, fala da palavra com ele. E aí, quando a gente tava quase chegando no trabalho, o Espírito Santo falando no meu coração, eu falei exatamente como a minha mãe fala. Perguntei se eu podia deixar uma palavra para ele. Aí ele aceitou prontamente. Aí eu falei a palavra do Senhor. Falei, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que eu quero trazer hoje é sobre a sensibilidade do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo está falando com a gente, está requerendo algo de nós e a gente não está prestando atenção. Nós não estamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. E para mim isso foi muito importante, porque eu tava numa crise existencial de eu falava, cara, mas eu fazia assim, mas eu era assim, mas eu sentia isso, eu sentia aquilo. E eu sabia que o que eu não estava sentindo não era por causa que Deus não me amava ou tinha me abandonado, não era porque eu já não buscava mais como eu buscava antes. Eu não renunciava mais como eu renunciava antes. Eu não estava buscando aquela
intimidade, aquela sensibilidade que eu buscava antes. Eu sabia que o problema era comigo. Só que eu não sabia como, sabe? Eu não tinha forças. Eu não me sentia forte o suficiente para falar, cara, eu vou fazer o jejum porque eu preciso fazer o jejum. Porque eu preciso renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. E quando eu fiz, eu senti a diferença. Eu senti a diferença. Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Só que a gente não faz. Porque a gente tem preguiça de levantar de madrugada pra orar. Porque a gente, tá sempre com fome, acorda com fome, a vida tá uma correria danada. E a gente acaba deixando pra lá. Não, mas eu já oro. Não, mas eu já leio a palavra. A gente começa a querer dar desculpa na falta, no que a gente não faz, justificando pelo que a gente faz. E eu sentia que o Espírito Santo estava me chamando. Eu sentia que Deus estava falando, olha, eu quero falar contigo, eu quero voltar a ter aquela mesma intimidade, eu quero voltar a te revelar coisas que eu te revelava, só que você tá muito corrida, você não tá tendo tempo para mim. O Espírito Santo começou a falar no meu coração. E eu senti, porque Deus trabalha comigo de uma forma assim muito linda. Ele sempre requer de mim e ele me mostra exatamente onde ele requer de mim, como ele requer de mim. Então, eu senti que um dia que eu renunciei à minha vontade e eu fiz o jejum, o Espírito Santo falou comigo de uma forma que eu não tinha como negar que era o Espírito Santo comigo, falando comigo. E isso me deu vontade, cada vez mais vontade de falar, cara, eu preciso melhorar, eu preciso buscar, eu preciso jejuar, eu preciso renunciar. Porque se eu tô sentindo saudade de como eu era, como eu pregava, como eu falava, como Deus me revelava, Deus não mudou, quem mudou fui eu. Foi a minha forma de buscar Ele que mudou. Foi a minha forma de renunciar a Ele que mudou. Foram as minhas prioridades que mudaram. Não foi Deus. Então, o vídeo que eu quero trazer hoje é um alerta. Se você está se sentindo fraco, se você acha que Deus falava com você antes, que Ele fazia na sua vida de tal forma e não está fazendo mais, não foi Deus que mudou. Foi a tua busca que mudou. Muitas vezes a gente muda porque a gente só quer buscar quando tá no meio da luta. E Deus quer constância. Eu postei um vídeo há um tempo atrás sobre isso e Deus faz eu viver na pele tudo aquilo que eu prego. Então, eu despertei hoje, que eu falei, cara, eu preciso voltar. Eu quero continuar sentindo isso. Eu quero continuar com essa proximidade do Espírito Santo. Eu quero continuar obedecendo. Mas para isso eu tenho que renunciar, eu tenho que voltar ao que eu fazia antes. Se eu levantava de madrugada para orar, mas no Rio era quente, era fácil. Pois vai ser 3 graus que eu vou estar ajoelhada orando. Se eu jejuava todos os dias, de meia-noite ao meio-dia, eu vou continuar orando. Claro que cada pessoa é de um jeito, cada saúde é de um jeito, mas era o meu costume. E eu abandonei, não porque eu fiquei doente, não, porque me deu preguiça. Porque a minha correria, tô trabalhando e aí eu não quero deixar de fazer isso, não quero deixar de fazer aquilo por causa do meu olho grande, mas são coisas que eu preciso mudar, que eu preciso renunciar. Então, se você tá se sentindo fraco, se você acha que você já não tá vivendo o que você vivia antes, Deus não fala contigo como falava antes, não foi Ele que mudou, foi você que mudou. Então, relembre o que você fazia antes e volte. Porque o Espírito Santo, ele quer falar contigo. Deus quer falar contigo. O problema é que você não tá tendo intimidade com ele porque você já não tá buscando como você buscava antes. Então, esse é o vídeo que eu quero deixar para vocês hoje. Se fez sentido para você, por favor, se inscreva aqui no meu canal, curte, comente, compartilhe, ative o sininho e que Deus te abençoe. Um beijo.